Alô, Bira falando. Uhum. Uhum. Você deve conhecer muitas pessoas com problemas de relacionamentos, não é? Porém, eu duvido que algumas delas se comparem com o caso de hoje. Meu nome é Bira. Sou detetive particular e resolvo casos há mais de 40 anos. Esse foi um caso que eu não tive nenhum envolvimento. Porém, acompanhei tudo o que aconteceu graças a um colega de profissão que me passava detalhes que poucos conhecem. Para você entender o que levou Catherine a ser a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua na Austrália, sem ter o direito de recorrer, você precisa saber um pouco mais sobre a sua vida. Catherine Mary Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955, na cidade de Aberdeen, no estado de New South Wales, na Austrália. Ela era irmã gêmea de Joy e já possuía 5 irmãos, sendo 4 deles do casamento anterior de sua mãe. Mais tarde, nasceu mais um irmão. O pai dela era alcoólatra, o que fazia com que ele tivesse um comportamento extremamente violento. Além disso, ele abusava sexualmente de sua esposa constantemente. Para piorar a situação, os parentes de Catherine, com exceção do pai, abusaram dela até os 11 anos de idade. Tudo isso fez com que ela desenvolvesse um comportamento bastante explosivo e tivesse excessos de raivas, no qual ela não conseguia se controlar. Na escola, ela se envolveu em algumas brigas. Em uma delas, Knight utilizou uma arma para ameaçar um colega. Ela acabou saindo do colégio aos 15 anos de idade, com muita dificuldade para poder ler e escrever. Em 1973, quando tinha apenas 18 anos, ela encontrou seu primeiro amor no trabalho. O nome do homem era David Killett. No ano seguinte, os dois já tinham se casado. A primeira filha do casal nasceu em 1976. Porém, naquela altura, Killett já estava muito infeliz em seu casamento. O comportamento violento de Knight o assustava muito. Durante uma de suas brigas, Catherine tentou estrangular o marido, mas não teve sucesso. Essa somatória de fatores fez com que ele a trocasse por outra mulher. O abandono do marido fez com que ela perdesse a razão. Em um ato de total insanidade, ela pegou sua filha, ainda bebê, e a colocou nos trilhos do trem de uma estação de sua cidade. Mas, felizmente, a criança foi resgatada por um homem que a deixou aos cuidados do Estado. E não pense que as coisas acabaram por aí. Com muita raiva do marido, Knight pegou um machado e saiu correndo atrás das pessoas na rua tentando acertá-las. Por sorte, ninguém se feriu e a polícia foi chamada. Após ser presa, ela foi mandada para um hospital onde ficou identificado que Catherine possuía depressão pós-parto e que isso iria passar. O problema é que dias depois, ela foi liberada de um hospital. E outro surto de raiva fez com que ela atacasse outra pessoa. Uma mulher estava dirigindo seu carro e o estacionou. Na hora, Catherine apareceu e ordenou que a mulher a levasse em seu carro para onde Killett estava. O problema é que a moça não quis seguir as ordens, e aí Knight a atacou com a faca, a ferindo no rosto. A mulher conseguiu escapar e pediu ajuda em um posto de gasolina. A polícia foi novamente atrás de Knight, que dessa vez, inacreditavelmente, estava ameaçando o menino com a faca. Os policiais conseguiram afastá-la da criança e a prenderam. Depois de presa, ela foi internada em um sanatório, onde passou alguns meses. Killett foi informado pelas autoridades sobre o estado de sua esposa, já que o mesmo tinha saído de casa.
Legalmente, eles ainda eram casados. Por causa disso, ele resolveu dar uma nova chance ao relacionamento dos dois. E acabou voltando para casa e para junto de Catherine. Só que as brigas ficaram cada dia piores e mais violentas. Eu sei que vai parecer mentira o que eu estou falando. Mas no dia 6 de março de 1980, eles tiveram uma outra filha. Então, após mais 4 anos desde o nascimento da segunda filha, finalmente, Catherine decidiu que sua relação com Dave Kellett tinha chegado ao fim. Ela fez as suas malas e pacificamente levou suas filhas para morar junto com seus pais na fazenda onde eles moravam antigamente, em Aberdeen. A partir daí, ela começou a ter diversos relacionamentos. Porém, nenhum deles foi frutífero. Outra coisa que não deu certo foi a mudança dela para a casa dos pais. Como eu te contei, sua família tinha muitos problemas. E obviamente que isso não iria mudar tão facilmente. Então, em 1985, ela decidiu sair de casa dos pais e alugar uma própria. Ela então conheceu David Saunders. Também com muitas brigas, o relacionamento deles não deu certo. Uma vez, Catherine tentou matá-lo com uma tesoura. Porém, mesmo ferido, Saunders conseguiu fugir e se esconder de Knight, que o procurou por vários meses sem encontrar. Calma, calma, que isso ainda não acabou. Nesse meio tempo, Catherine ficou grávida de um homem chamado John Shillingworth. O relacionamento deles durou mais ou menos 3 anos. Em 1990, nasceu Eric, o filho do casal. Mas ela decidiu largar esse John por um outro homem chamado John. Nesse caso, John Charles Thomas Price. Mas para facilitar, eu vou chamar somente de John Price. Tudo começou quando ela ainda estava com o pai de seu filho. Catherine acabou conhecendo John Price e se encantou com ele. Ele já era pai de 3 crianças quando conheceu Knight e tinha separado da esposa em 1988. A filha mais nova ficou com a ex-esposa e as 2 crianças mais velhas foram morar com ele. Logo após começarem a sua relação de forma oficial, ela se mudou para morar com ele. Só que a mesma rotina de brigas que ela tinha com todos os seus relacionamentos acabou vindo para esse também. O detalhe é que John Price sabia de toda a história de Knight e não se importou. Em 1998, Price e Catherine tiveram uma briga fortíssima, porque ele se recusava a se casar com ela. Como vingança, ela o denunciou ao seu chefe de que ele estava roubando produtos vencidos de sua empresa. Isso fez com que John fosse demitido e tivesse que arrumar outro emprego. Com o tempo passando, Catherine ficava cada dia mais agressiva. No mês de fevereiro do ano de 2000, suas agressões passaram do limite. Knight deu uma facada no peito de Price. Aquilo foi a gota d'água na relação conturbada do casal. No dia 29, John decidiu expulsar Catherine de casa e também ir até um juizado pedir uma ordem de restrição. Ele temia por sua vida e disse isso a amigos e colegas de trabalho. Mas havia um problema. Price teria que voltar para casa. Ele não podia deixar os seus filhos sozinhos. Catherine poderia entrar lá a qualquer momento e, a conhecendo, John decidiu retornar imediatamente. Quando ele chegou lá, descobriu que Knight tinha mandado as crianças dormirem na casa de amigos. Então John decidiu sair e voltou para casa às 11 da noite para dormir. De madrugada, ele foi acordado por ela. Ambos fizeram as pazes novamente, tiveram relações sexuais. Pensando que tudo estava bem, ele voltou a dormir. Foi aí que ela
decidiu matá-lo a facadas. Ao todo, de acordo com os relatórios que obtive, 37 golpes foram dados. Ele até tentou escapar para pedir ajuda. Saiu correndo do quarto e chegou a sair de casa pela porta da frente. Porém, ele estava muito fraco e Catherine conseguiu puxá-lo de volta, sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Em seguida, ela saiu de casa, sacou $1.000 australianos em um caixa eletrônico. Com o dinheiro, comprou alguns produtos e remédios. Depois, ela praticou atos de canibalismo, que eu nem vou entrar em detalhes aqui porque é muito pesado. Se você se interessa bastante por esse tipo de coisa, pode procurar reportagens de jornais da época na internet que irão descrever todo o processo. Por fim, ela tomou uma grande quantidade de comprimidos que a fizeram passar mal e desmaiar, quase entrando em estado de coma. Os vizinhos só foram perceber que tudo isso tinha acontecido na manhã seguinte, quando viram o carro de Price na entrada da casa. Geralmente, ele saía cedo para poder ir trabalhar. Ao se aproximarem da entrada da casa, eles viram uma poça de sangue e decidiram chamar a polícia. O caso acabou chocando todo o país. E muitas acusações foram feitas pelo fato de que, como você pode ver ao longo da nossa história, Catherine era uma pessoa com sérios problemas psicológicos. E mesmo assim, estava solta na sociedade, podendo causar danos a várias pessoas. O que, de fato, acabou se comprovando com a morte de John Price. O meu colega de profissão, cujo nome eu não posso revelar, contou que o julgamento foi acompanhado de perto pela população e pela imprensa australiana. A sentença só foi sair mais de um ano depois do crime, no dia 9 de novembro de 2001. Catherine negou todas as acusações. Em alguns momentos, como nos quais os legistas falaram a respeito de como ela matou o marido, ela perdeu o controle e teve que ser acalmada. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito de tentar rever sua pena. Atualmente, ela está presa na penitenciária feminina Silver Waters Women's Correctional Center, ou coisa parecida, onde, se nada mudar, passará o resto de sua vida. Bom, e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.